Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Ok, bom dia para você. Estamos iniciando mais uma de nossas edições do Sabe Caxias by Bitcom. Vai um abraço todo especial para você que está chegando em nossa transmissão ao vivo, mais uma live para você pela nossa Bitcom TV. Estamos no final aí do mês de maio, estamos praticamente encerrando mais uma jornada de um mês, né? Passou o mês das mães, o mês aí das mães está ficando para trás, vem o mês de junho e esse mês de junho marca transições. Estamos transitando pela metade do ano de 2020, estamos saindo do outono, né, e dentro do mês de junho, indo para a estação inverno. É um mês que marca períodos de transições. E junto a essas transições, há também bastante incertezas dentro do nosso sistema brasileiro. Há também de se dizer que nós estamos nas incertezas políticas e certezas econômicas, certezas da saúde, certezas de direção e incertezas, né? Incertezas da direção e incerteza de futuro. Não há como projetar, não há como compreender e estamos cada vez mais atormentados e temerosos. Atormentados por agentes externos e temerosos por nos sentirmos refém de tudo isso. Deixa eu dar uma lida no editorial que hoje, né, Miguel Brambila nos programou para darmos início à abertura à nossa programação, que diz assim: se o Exército Brasileiro quisesse o poder do Brasil, seria sem Jair Bolsonaro. Entre bravatas e chantagens da política nacional, nem mesmo o Exército Brasileiro acredita que haverá uma ruptura democrática no Brasil. A disputa de poderes oriundas do estímulo à teoria conspiratória e a falta de apontamento para soluções dos problemas brasileiros, que são muitos. Derruba a popularidade do presidente da República, que demonstra instabilidade emocional diária. Ao se atirar contra o Supremo Tribunal Federal, com ameaças e impulsividades, Jair Bolsonaro demonstra medo, desespero. O caso das fake news envolvendo possivelmente um dos filhos do presidente, as suspeitas de interferência na Polícia Federal, a falta de eficiência no pagamento do auxílio emergencial aos brasileiros, o atraso na sanção da lei do auxílio aos estados e municípios, são pedras no sapato do governo federal. Bolsonaro demonstra medo ao gritar com repórteres e ao expressar "e daí?" e ao dizer que não é coveiro. O presidente, que demitiu 2 ministros da saúde em tempos inéditos de pandemia, perde ao não visitar hospitais, ao incentivar aglomerações e não ter também um plano federal unificador de combate a uma doença fatal que só no Brasil já matou quase 30 mil pessoas. Enquanto isso, os brasileiros e brasileiras estarrecidos entre as bravatas e chantagens não sabem exatamente como planejarem suas vidas. Empresas fechadas pela lei do isolamento social, falta de consumidores, queda dos índices econômicos, muitas famílias que nunca passaram por determinados tipos de problema são obrigadas a apelar para a caridade e a solidariedade pública. Ainda na esfera federal, permanece óbvio que os ministros do Supremo Tribunal vão planejar para o corporativismo para se protegerem contra as ameaças do presidente da República. Bolsonaro segue oferecendo publicamente o toma lá da cá ao bajular o Procurador-Geral da República com elogios públicos, visitas inesperadas e acenando-se a uma vaga no Superior Tribunal Federal. Está com medo? Assim como o presidente da Câmara, que tem um poder concentrado em si, decidindo sozinho se aceita pedidos de impeachment ou não. O procurador da República, indicado pelo presidente, também concentra esse poder em relação ao Superior Tribunal Federal. Só ele pode decidir se aceita queixa-crime contra o presidente ou não. Tempos difíceis, tempos de exceção. Entre bravatas e bananas, o coronavírus segue avançando no país com uma velocidade incrível. As notícias tristes, negativas, estão cada vez mais se acumulando. Felizmente, porém, o Exército Brasileiro amadureceu e muito. Não quer estar no poder. E que quisesse, seria sem Superior Tribunal Federal, sem Congresso, sem Bolsonaro. Tudo isso em tempos de pandemia. Tá aí, então, uma reflexão
inicial dessa programação, e se me ousa, não ferindo e não querendo passar por cima desse belíssimo editorial criado por Miguel Brambila, nós poderíamos, acima de tudo, colocar um pensamento. Será que o Exército Brasileiro quer realmente se imundiciar nesse lodo? Dificilmente. Miguel Brambila, bom dia. Bom dia, Edinho Soares. Bom dia a todos. Uma feliz sexta-feira a todos, dentro do possível. E uma feliz, um feliz final de semana, né? Dentro do possível, a gente repete. É verdade, Edinho. Eu acredito que não. Acho que o Exército Brasileiro está maduro, está bastante seguro das suas funções constitucionais, e este cabo de guerra, esta tensão, essas bravatas e este rugido do rato, vamos dizer assim, de todos os lados, começando pelo presidente que bate e assopra, está nos trazendo aí à tona, mais uma vez, né, a necessidade de avançarmos na questão democrática, na escolha de melhores presidentes, melhores representantes políticos, mas também, Edinho, nessa questão, né, do apadrinhamento. Do apadrinhamento, por exemplo, você veja o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, está sendo aí colocado em suspeita por estar defendendo como advogado do Bolsonaro, quando ele é Procurador-Geral da República Brasileira e não do presidente da República, que é passageiro, e a República não. E, ao mesmo tempo, o caso do Rodrigo Maia, né, que parou aí de ser atacado nas redes sociais a partir do momento que sentou em cima da pilha de processo de impeachment que está sobre sua mesa, e também tem um poder único, né, não tem muitos votos, não tem uma grande representatividade como deputado federal, devido aí à forma como são eleitos os parlamentares no Brasil, e só uma pessoa pode ficar fazendo aí trocas e chantagens partidárias com relação ao poder que tem sobre si, né? Então o Brasil é muito concentrador de poderes, e é por isso também que o presidente da República extrapola os seus poderes e grita e fala um palavrão aí com um extremo desafio ontem, né? No sentido de criança rebelde, né? Então isso demonstra, na minha opinião, medo, né? Quanto mais se grita, quanto mais se fala alto, é mais frágil institucionalmente. E, ao mesmo tempo, o STF é certo que vai se corporativizar nos seus ministros, e quanto mais Bolsonaro bater no STF, não vai adiantar puxar o saco, falando abertamente, nem do Rodrigo Maia, nem do Augusto Aras, o Procurador da República, aí, sugerindo que ele vai ser um candidato ao STF publicamente, porque está com medo e publicamente toma a frente, né, dessa questão, oferecendo publicamente um cargo, ou seja, puxando o saco publicamente do Augusto Aras. O STF vai se fechar, eu tenho certeza, e é importante que os brasileiros se foquem na questão da justiça, não na questão aí da torcida, né? Porque o brasileiro é assim, eu torço pro STF, eu torço pro Bolsonaro. Não é assim, não é isso. Daqui a pouco vai começar assim, né? Bandeiras pro STF e bandeiras pro Bolsonaro. Não é isso. Porque o STF também erra e também pode cometer arbitrariedades, Edinho. Eu quero pedir eu já peço perdão antes de falar meus pensamentos, porque muitas vezes são palavras que podem ser agressivas e são palavras que até mesmo tem de se ter cautela, mas é um sentimento que fica trancado dentro de nós como cidadão, que mesmo ultrapassa a linha do profissionalismo. Eu estou vendo o nosso Aras como um esmoleiro, com todo perdão, né? Atrás dessas moedinhas de esmola. E isso não é o caminho. Isso jamais é o caminho. Um homem que se vende através de títulos e honrarias é uma pessoa que tem que rever os seus conceitos. É uma pessoa que pode ser, né, um gatuno, no sentido de que basta você mostrar o osso para que ele morda o seu próprio dono, para que ele, né, faça mordido e saia correndo atrás e larga tudo pelo ímpeto de um momento, simplesmente por uma mordida e o sentir do sabor, que logo passará e ficará espreita novamente, aguardando uma nova oportunidade para fazer tudo isso. É lamentável. E fica mais triste ainda, Miguel, de ver o nosso país no momento que nós estamos tão precisando de líderes, de estadistas, tempo que nós precisamos de tanta força efetiva, né? Efetiva. Nós estamos vendo diversas, Miguel, né? Você citaste no seu editorial hoje sobre o auxílio emergencial para os estados e municípios, mas a gente está vendo a Polícia Federal incansavelmente precisando de forças para lutar, agora hoje no Amapá, aqui no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, passando por Santa Catarina, amanhã vai saber-se lá onde, né? Porque fatalmente nós temos ainda nessas trincheiras estaduais e municipais, nós temos ainda víboras
que estão ali, né, farejando qualquer oportunidade de abocanhar, de morder essas esmolas que caem, que pingam, estão esquecendo do objetivo que é a nação, estão esquecendo do objetivo que é cada um de nós, é o povo brasileiro. A gente está vendo que com todo o aprofundamento filosófico para você compreender o que eu quero dizer, estão sendo vendidas almas, né? Almas estão sendo colocadas na balança e pesado a troco de nada e vendido por farelos. E olha, colocar o ser humano, que é a maior preciosidade que se pode ter nessas balanças e se trocar por esse papel, por essas moedas, sem sombra de dúvida, mostra que o país está indo para um caminho tão lamentável, tão triste. Eu acho que muitas pessoas estão desacreditadas, assim como é esse tom que eu estou falando de descrencionismo. A gente fica desacreditado, Miguel. Precisamos continuar sendo cidadãos. Essa é a missão do brasileiro neste momento. É a missão do jornalista sério, dos veículos de comunicação. Nós sabemos que cada veículo de comunicação tem a sua linha editorial e alguns deles têm um certo viés político e que dentro da questão da liberdade de expressão, que é a pauta de hoje, novamente, inclusive envolvendo a questão das fake news, há um direito e é ao avançar no debate. Não creio que o Exército realmente queira o poder no Brasil e não irá querer. Não creio que vá haver aí algo como, né, o AI-5, como as bravatas do Eduardo Bolsonaro, achando que quando haverá essa ruptura? A ruptura que vai acontecer novamente é ou a renúncia ou a queda do Bolsonaro, lamentavelmente, para aqueles que o elegeram, mas dentro do viés democrático. Pode não ser esse ano, mas pode ser mais adiante. Por quê? Porque o PIB caiu. As notícias não são boas, isso não é novidade, né? Porém, o brasileiro precisará entender ainda maior, com maior grau de profundidade nesse momento, a necessidade de ser solidário como cidadão. A administração econômica do Paulo Guedes foi colocada em xeque. Ele não conseguiu rapidamente trazer um plano de contenção do desastre, do debacle econômico, devido a um fator que não é culpa da administração. Portanto, é necessário administrar. Você não tem culpa se você está comandando um navio e cai um raio na tua casa de máquinas. Foi mais ou menos isso que aconteceu e não entende-se por que esta fuga, esse negacionismo, né? Portanto, percebe-se aí essa questão aí do auxílio emergencial para a Caixa Econômica é terrível, né? É terrível, humilhante e triste, né? E também essa questão para os auxílios aí aos governos e aos municípios, só depois de mais de 20 dias é que foi sancionado pelo Bolsonaro, esperavam para maio está acabando, né? Os salários do governo do estado já estão atrasados e vão continuar atrasados, e assim por diante. O consumo está caindo cada vez mais, então parecem notícias negativas, mas também nós temos que tirar de toda essa instabilidade política e sanitária do mundo e do Brasil neste momento, Edinho, o aprendizado. É preciso rever a questão política com urgência, uma reforma política é urgente, a reforma do judiciário também, porque o próprio Ministério Público está criticando em alguns pontos tanto Augusto Aras, né, que é o procurador da República, quanto a medida do STF, que também ultrapassou algumas das suas jurisdições, mandando investigar aí através do Alexandre de Moraes. Então, e ao mesmo tempo que um ameaça cumprir, o outro ameaça descumprir, né? Então, quer dizer, virou uma bagunça, né? Uma bagunça. A instituição deve ser representada por aqueles que ali estão para que se cumpra o que ela determina nos seus estatutos. E quando virar essa bagunça, é claro que o poder moderador seria o Exército, mas o Eduardo Bolsonaro, assim como os bolsonaristas, se iludem que seria com o Bolsonaro no poder. Não seria. Até porque no Exército ele foi, né, convidado a se retirar por falta de respeito né, e por falta de respeito à hierarquia, né? Compreensível, Miguel. Eu achei que tu estivesse ainda continuando com o teu raciocínio, estava também já observando as manifestações dos nossos telespectadores, o pessoal que vai postando nas lives, a Eliane Medeiros, bem-vinda à nossa programação, Eliane, né, o pessoal trazendo os seus pontos de vista, é inevitável, o assunto ele é muito profundo, muito profundo. Eu estava aqui ouvindo você falar, estava tentando conjecturar e vendo
Vamos tentar. Hoje nós somos divididos em a federação, né, que é o nosso governo federal. Nós temos a representação lá em Brasília, né, tudo o que representa isso. Nós temos também, Miguel, os estados, né, que são representados através dos poderes dos governadores, e nós temos os municípios, 5.000 e tantos municípios, 5.500, né, 5.000 e tantos municípios, que temos os prefeitos, juntamente com os vereadores, né, um grande corpo diretivo de trabalho que executa esses trabalhos para que coloque as respectivas maquinárias em operação. Isso envolve um contingente de pessoas absurdo, né, entre secretariados, entre servidorias, entre câmaras de vereadores, juntamente com, sem contar nisso tudo, as esferas judiciárias, que nós temos representadas através do Supremo. Depois nós temos os tribunais, né? E nós temos todos eles subdistribuídos em diversas outras categorias que se espalham pelo país todos. Por que eu estou tentando mencionar, tentando alocar e destacar bastante números? Tentamos agora imaginar nesse subversivo, nesse plano de fundo, o Exército assumindo, né? Assumindo tudo isso. Como é que vai criar ordem nessa cadeia produtiva, nesse caos? Né? Como é que vai ter uma ordem nesse caos que vai estabelecer? Porque vai ter uma ruptura muito grande, né? Exército entrou, prendeu todo mundo. Quem é que vai tomar conta de tudo isso, de 5.000 municípios? Quem é que vai assumir a frente de todos esses estados? Quem serão as pessoas que vão fazer tudo isso? Aí vão chamar quem? Quem lá de dentro? Quem são as pessoas que estão qualificadas lá de dentro para poder assumir a gestão de tudo isso? E quem são essas pessoas que vão... Qual é as suas índoles? Qual é os seus desejos? Qual é todo esse plano de fundo? O Miguel já entendeu. Então, assim, para quem vocês almejam, não é, a entrega de tudo? E como disse o Miguel, os militares vão querer que fique à frente a autoridade hoje brasileira, que é o Jair Bolsonaro, que é o nosso representante da cúpula, vão querer o estopim juntamente com seus filhos? Evidentemente que não. Inclusive vão decretar a prisão, vão fazer alguma movimento de prender e, se possível, mandar para Fernando de Noronha, que é uma ilha bastante fechada, para deixar lá isolado. É isso que eles vão fazer, né? Ainda bem que não é para Guantánamo, né? Fernando de Noronha ainda é um paraíso, né, Edinho? Mas, viu, Edinho? Eu acho que essa realidade não deve nem ser imaginada. Isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Desculpa lhe interromper, Miguel, só para complementar. E como é que o mundo viria isso? O mundo viraria as costas. O mundo já está virando as costas para o Brasil, né? Nós estamos agalopando na contaminação, né? Essa semana fomos líderes do ranking de contaminação. Ou seja, o empresário, no começo da pandemia, quando eu calculei que se houvesse a contaminação geral do povo brasileiro, morreriam mais de 200 mil pessoas, me chamou de sensacionalista e de burro. Né? Bolsonarista ele, né? Não deve estar nos escutando, né? Bolsonarista, elitista, dono de empresa. Né? E nós já estamos com 30 mil no Brasil. Não morreu ninguém. Alguém ainda coloca nas redes sociais, você conhece alguém que morreu, né? Caxias é a Alemanha do Brasil, o Rio Grande do Sul está bem, São Paulo está imitando aí esse efeito sanfona das bandeiras, criado aí pelo Eduardo Leite, que criticado, né, pela oposição, é óbvio, né? Ninguém agrada a todos, assim como nós também não agradamos a todos, Edinho. Agora, não é necessário imaginar isso, né, de prefeitos biônicos, né, como se teve em tempos da ditadura, né, porque muita gente apoia pensando nisso, e o Bolsonaro bravateando lá quanto mais se grita, mais se perde a razão. Não adianta você gritar num dia e no outro dia achar que esqueceu tudo, parece alcoólatra, né, que bebe e esquece o que fez no dia anterior e no outro dia finge que nada aconteceu, né, e o rei está nu. Não adianta, né? E eu não vou ficar repetindo a questão da esquerda aí, porque o pessoal que pode achar que somos esquerdistas, não somos, né? Mas também não somos aí cegos ao entender que esses viés ditatoriais de quando se dá tanto poder a Roberto Jefferson, ao Centrão, o Exército não quer nada disso. O Exército precisa defender as fronteiras do Brasil, deveria estar defendendo aí a população que está nas filas da Caixa Econômica por culpa do seu Guedes, da Caixa Econômica, dos puxa-sacos ao redor do Bolsonaro, né? E assim por diante.
Quem não puxa o saco do presidente está fora. E ele acha que está falando com seus ministros, quando está falando com o STF e quando está falando aí com os poderes constituídos da República, né? Ainda por ter passado 30 anos no Congresso Nacional sem apresentar projetos, ele não colocou aí contra o Congresso a sua vontade, porque ele sabe que daí sim ele vai cair. A sua popularidade cai cada vez mais. A pandemia não está resolvida, não temos vacina, não temos remédio. Olha, Edinho, eu não quero aqui ser altamente negativo, mas muita gente ainda vai morrer no Brasil para que se toque que nós temos um presidente aloprado, que está gerando toda esta crise institucional desnecessária, porém, trazendo à tona, né, os ratos do navio. Desnecessária e, se olharmos, né, em tempos de crescimento, considerando o outro lado, é positivo, apesar da dor que nós vamos sofrer da morte e dessa, mais uma vez, crise institucional. O positivo disso, Edinho, para me passar a palavra para te analisar também, é que há no Congresso Nacional aquilo que nós falávamos ontem, o projeto de regulamentação e liberdade de expressão das redes sociais, no sentido de ter pessoas independentes administrando conteúdos, né? Isso é muito bom. Por exemplo, né, que seja apontado como notícia falsa, que possa ser criminalizado pelas questões, né, do Código Penal Civil, que são empresas privadas que não têm o direito de fazer censura por conta própria, né, no Instagram também, que pertence também ao Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook. Então isso tudo é muito bom. Se passar isso, né, considerando que o Trump também teve posts retirados e dirigidos, né, no debate, vamos avançar. Entendo, Miguel. Não, eu estava observando aqui 11h55, nós estamos já nos aproximando do término de tudo isso, e isso vem trazer mais caos, mais temor à população brasileira, isso vem trazer dúvidas, né, que ainda alicerciado ao Covid-19 deixam nós assustados. Eu estava aqui, Miguel, há tempo, acho que há, né? Pesquisa do Instituto Datafolha, publicada no site Jornal Folha de São Paulo, no final da noite de ontem, mostra percentuais de avaliação do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia. Ótimo ou bom, 27%. Ruim ou péssimo, 50%. A última foi 45%. Regular, 22%. A última foi 25%. Não sabem ou não quiseram opinar. Antes eram 3%, agora era 1%. Então, esses números, eles chamam a atenção. Eu estava fazendo uma observação para um analista de projeções de números que estava olhando esses números do Datafolha e eu guardei muito uma palavra que disse que existe um número cabalístico para poder se avaliar qualquer um desses números. O que é interessante? Que é a casa dos 40%. Por mais que um esteja pessimamente cotado ou bem cotado, tem de se levar em consideração o número dos 40%. Porque o que acontece? Ou o número de quem, quando chega a 40%, relativamente o número daqueles que não sabem, que estão em dúvida, não querem opinar, ele englobaria uma casa de até 10%, vamos botar ali 10%, talvez 15%. Pessoas que não querem se, né, que viram-se ao rosto, dizem, não quero me meter com isso, deixa que eles se resolvam. Então mostra que a outra parte aglutinaria cerca de 25%, talvez 30%. Né, de aglomeração. Mas quando a pessoa rompe a curva dos 40% e tensiona qualquer linha nesse cenário para a casa de 50%, é temerário. É temerário isso, porque passa a quem não está dando atenção a começar a opinar e a começar a dar atenção. E aí essa linha que está mostrando agora convergindo-se para a casa de 50%, mostra que está começando a se instalar um desgosto generalizado. E esses resultados do PIB podem acentuar isso. É verdade, Edinho. Muitos dos eleitores do Bolsonaro estão nas filas da Caixa Econômica, que se desiludiram com o PT, que prometeu o Lula, né, acabar com a pobreza no Brasil, não acabou patavina nenhuma, né, estão nas filas da Caixa Econômica, estão com os seus negócios fechados e sabem que precisam, né, sobreviver, então entendem a pandemia, e esse pouco de apoio ainda que o Bolsonaro tem são aqueles que acham que os negacionistas, mas muitos também dos eleitores de Jair Bolsonaro estão trabalhando nos hospitais como médicos, como técnicos de enfermagem,
também como diretores de hospital, e muitos, né, desses 30 mil brasileiros também foram eleitores de Jair Bolsonaro, principalmente pessoas, né, de grupos de risco que faleceram com maior facilidade e que apostavam aí que a direita no Brasil seria, né, assim como o Collor teve uma grande popularidade nas senhoras da época, eu me lembro, né, que as minhas tias achavam, né, que o Collor era um grande estadista e que ele seria, né, a salvação, fora a minha mãe que tem um conceito político bastante avançado e graças a isso, né, conseguimos ter um mínimo de bom senso, mas eu me lembro que as minhas tias amavam o Collor, né, independente do que ele fizesse, e aliás foi absolvido pelo STF por caso do Elba, né, do Fiat Elba, que foi o que o derrubou, pelo menos foi a prova que o derrubou, enfim, assim por diante. Mas muitos desses eleitores desiludidos, né, jamais, a reeleição de Jair Bolsonaro, se ele chegar até lá, já está comprometida. Ele não se reelege, na minha opinião, a minha opinião, porque o que eu mais já te passo de o que eu mais temia é o que me aconteceu, disse aí o apóstolo Paulo, né? Ou seja, a Bíblia fala sobre isso, né? Aquilo que você tem medo, o que você atrai. Ele tem medo dos inimigos, mas ao mesmo tempo que ele elogia a ação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que é elogiável, né? Ele critica a ação das fake news, que aí é contra ele. Então, quer dizer, quando é para mim, é um elogio. Então, isso aí é passionalidade, é populismo, né? E não é sério isso. Eu só queria trazer mais uma mensagem, uma frase bem instigante para você refletir. Já esgotoramos já o programa mais uma vez. Palavras de Guedes, depois do anúncio do PIB de 1,5% em março, negativo, 1,5% em março. Se pegar os dados hoje, mais temerários ainda. Diz assim, ó, solidariedade entre os três poderes. Se brigar a bordo, o barco vai naufragar. É verdade, ele já está percebendo isso mais do que o Bolsonaro, né? E ele vai ser o primeiro rato a pular fora do navio. Não é mulheres e crianças primeiro, né? Primeiro os ratos. E ele vai se demonstrou aí, né? Um homem que não tem escrúpulos com a questão da sociedade, como tu disse aí dentro deste programa mesmo, no início do programa, falando do Augusto Aras, as pessoas estão preocupadas com as suas carreiras e com os seus personalismos, né? A sociedade brasileira vai acabar se regulando. Vai acabar. Infelizmente, né, o que vai fortalecer essa ausência do poder público em muitos lugares, principalmente do Rio de Janeiro, nas favelas, onde o tráfico manda, é o traficante, que vai acabar comprando cestas básicas para controlar a população. Ele já controla o gás, as milícias, né? As milícias. Vão acabar tomando conta por algum tempo do país, como acontece em épocas de desgoverno, e o Guedes está percebendo, né, a alopragem do Bolsonaro, não tem coragem de afrontá-lo publicamente, porque ele sabe que se ele fizer isso ele cai, né, porque o Bolsonaro não admite isso, não admite que seja contrariado, mas ele percebe, como qualquer cidadão minimamente, né, inteligente, não é preciso ser gênio político, analista político, que quanto ele mais bate no STF, mais o STF vai se fechar visando-se em si. Sim. Para achar soluções que encaminham o impeachment do presidente aloprado. É óbvio, Adinho. Se não haver coesão, né, uma busca por coesão, começa a você criar batalhas para ver quem derruba quem. E aí todo mundo cai porque a nação precisa, nesse exato momento, de... Agora que era a hora do estadista estar aí, né? Fortalecendo, criando, abrindo, colocando o nosso país em um outro ranqueamento, transformando, virando, né? Fazendo o povo acreditar, e o povo está desse jeito. Miguel Brambila, nosso tempo nos solicita para que nós partamos, mas já deixando, né, um pedido, uma solicitação, uma convocação para a partir de mês que vem. Agora nós vamos ver só mês que vem, né? Dentro do mês de junho, dia 1º, a partir das 11h30, mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcoin. É verdade, eu gostaria bem rapidamente, em 10 segundos, colocar, Edinho, ainda nessa à vontade, da alopragem do nosso presidente, da falta de alguém que o assessore positivamente, ou seja, ele não vai mudar, né? Ele brigou com a Globo, né? Brigou com a Folha de São Paulo, brigou com o Estadão, os bolsonaristas, né? Está brigando aí com o Facebook e com o Instagram no sentido público, né? Porque suas postagens são retiradas, então, inclusive seus filhos, né, já criaram uma rede social paralela, já recebemos postagens sobre isso. Brigou com o STF.
não tem partido político, brigou com seus melhores ministros, né? Mesmo que sejam políticos ou não, ninguém é perfeito, a gente não vive no céu, né? Então você acha realmente que um comportamento como esse, né? Você acha que ele não está brigado com o Exército, né? Você acha que o Exército realmente, se tomasse o poder, vai querer o Jair Bolsonaro? Não vai tomar o poder e não vai querer o Jair Bolsonaro. Se o Mourão assumir, em seguida ele convoca eleições, e eu tenho certeza disso, absoluta, né? É a minha opinião, tomara que eu esteja certo, né? Porque o Exército seria muito ruim para o Brasil. Enfim, um bom final de semana, coragem, né? Vamos continuar aí nos nossos isolamentos sociais. Nós vamos chegar aí na segunda-feira com novas informações, com certeza, Edinho. Dias melhores virão, por enquanto, né? Estamos aí na esperança de que Deus nos ajude, porque a ciência está falhando e a política também. Um abraço, Edinho, até a semana que vem, meu caro amigo. Vou deixar algo aqui também de raciocínio, né? Tem um livro que conta e diz que teve um dilúvio na Terra, não estou contestando isso, e diz que esse dilúvio foi tremendo, foi forte, mas posteriormente veio um pombinho com ramo na boca dizendo que tudo tinha passado. E naquele exato momento, aquela arca, né, atracou, eles desceram e o arco-íris brilhou. Então significou que depois de todo o caos, volta de novo o arco-íris, e é assim que nós vamos esperar. 12:05, nós vamos encerrando por aqui o nosso Sábio Caxias. Já tem o Bitcoin meio-dia trazendo todas as notícias, as informações, a atualização da movimentação dessa manhã. Grande abraço. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.